Quando eu te pergunto quem disse que o teu produto não pode ser único, quem disse que o teu negócio não pode ser único, é baseado em muita coisa que eu escuto das empreendedoras, de vocês, sobre vendas. Tem dois pontos, assim, meninas, que é disparado, assim, disparado campeão de, entre aspas, reclamações, assim, de coisas que eu escuto vocês quando eu pergunto assim, simplesmente como tá o teu negócio? Então, esses dois pontos é o que eu mais escuto. Primeiro, que eu não tô conseguindo vender tudo que eu gostaria. Eu vendo sim, não é que eu não vendo. Eu vendo. E vende mesmo, eu sei que vende. Vende pros amigos dos amigos, pros conhecidos. Vende mais quando tem uma data comemorativa. Mas o dia a dia, o que eu escuto na grande maioria é que é aquela venda pouquinha. Aquela venda pouquinha, né? Quem é aqui do sul vai entender o que eu tô falando. Aqui no sul a gente fala venda mirrada, né? É mirradinha, vende um pouquinho ali, aqui, mas não pega consistência. Essa é assim disparado o comentário que eu mais escuto. E o segundo comentário que eu mais escuto é que o cliente pergunta primeiro o preço, ou pergunta o preço, pergunta alguma coisa ali, troca alguma informação, mas não fecha. Eu já tive até algumas meninas comentando aqui em alguma aula dizendo assim que já foi trocada pela taxa de entrega, né? E agora, né, a gente sabe que isso tá muito, muito, muito potencializado por diversos motivos aí que a gente já falou várias e várias e várias vezes. E talvez algumas de vocês já tenham passado por uma dessas duas situações em algum momento, né? Já tenham vivido isso em algum momento aí. Então, olha só, uma coisa que eu me dei conta agora, talvez isso já tenha acontecido e talvez tu nem saiba disso. Porque tem muito cliente que nem externaliza, né, o que ele acha. E tu não entende muito bem da onde que, né, qual é a causa, qual é a causa desse sintoma. E hoje eu quero mergulhar nesse assunto sob a ótica de produtos. Falando sobre isso hoje, sobre essa dificuldade de vender tudo que gostaria, essa questão do preço. E toda vez que eu tô falando aqui sobre vendas, eu tô falando aqui com foco em produto. Hoje o foco é produto. Não é à toa que o tema da aula de hoje é erros de um produto, receita de bolo. Então, toda vez que eu falar sobre venda, sobre eu falar de estratégia, sobre eu falar de preço, é sobre a ótica de produto. Por quê? E aqui eu já vou linkar com... Nossa, vou meio que dar uma costurada no conteúdo da aula de hoje. Por que eu tô falando sobre a ótica de produto? Porque o meu DNA, o DNA da Michelle, o DNA do meu negócio é produto. Então, quando eu tô falando sobre vendas, quando eu tô falando sobre estratégia, quando eu tô falando sobre plano para ir pro próximo nível, eu tô falando sobre a ótica de produto, processo e negócios, porque esse é o meu DNA. Esse é o DNA do meu negócio. Esse é quem eu sou, é onde eu tracei a minha trajetória. E eu alinho o que o meu cliente quer com o meu DNA. Eu não estou falando sobre vendas
por vendas, eu tô falando vendas sob a ótica de produto, com essa estratégia, metodologia para vender através de mix de produtos, através de processo, através de identificação de oportunidades, porque esse é o meu DNA. Eu não tô a partir de algo completamente diferente, alinhando o que o meu cliente quer e mais ainda, muitas vezes ao que o cliente precisa e nem sabe. Muitas vezes alinhado ao que o cliente, empreendedoras em alimentos, ao que vocês precisam e nem sabem. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi feedback de uma aula ou de um conteúdo dizendo assim: Mia, eu nunca tinha pensado sobre isso. Tu me deu um estalo, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque eu aqui sei muitas das coisas que vocês precisam, que vocês ainda não sabem que precisam. Então aqui eu tô trazendo o DNA do meu negócio, alinhado ao que vocês já sabem, ao que vocês não sabem, mas preciso, e transformando isso em conteúdo. E é isso que eu quero assim, ó, despertar em vocês hoje. É esse DNA. Porque o DNA do meu negócio, Michele, só tem um. Eu não encontro nenhum outro DNA caminhando na rua aí igual o meu. E o DNA da Entrelaços é o dela. O DNA da Iama é o dela. O DNA de cada uma de vocês é único. É único. Agora a questão é transformar esse DNA em vendas, né? Transformar esse DNA em atributos de produto, características do teu produto. Esse é o grande erro de um produto receita de bolo. Eu quero dar um pouco mais de exemplo para vocês. Pegar um exemplo geral, tá, meninas? Serve para quem vende chocolate, serve para quem faz cesta presente, para quem faz refeições, para quem faz pão, para quem faz bebida, kombucha. Serve para todo mundo, tá? Vamos supor aí que alguma de vocês vende bolo, né? Produz bolo, vende bolo. E aí é empreendedora em bolo, tá vendendo bolo, tá ali, né, nessa situação. Vamos imaginar que uma das formas que tu caminhou para empreender em bolos aqui, tá? Foi através, tu comprou um curso, fez o curso, aprendeu receitas, aprendeu técnicas de preparação da massa, de montagem do bolo, para o bolo ficar bem estruturado, da decoração, aprendeu técnicas, fez alguns ajustes, né? Pegou a receita lá, fez alguns ajustes. Eu acho que tá com muito açúcar, vou reduzir o açúcar, vou botar um pouquinho mais de corante, porque essa cor tá meio pálida, não gostei muito, um pouco mais de farinha. Aí tu fez uns ajustes ali na receita, pum, botou pra vender. Abriu um Instagram novo e botou pra vender. Produto delícia, bolo delícia. Mas talvez tu tenha começado a empreender em bolos lá de uma outra forma, né? Tu tinha uma receita de família. Tinha uma receita de família da tua mãe ou da tua avó. Fez algum ajuste, porque a receita ainda estava muito caseira, daí tu fez algum ajuste ali, ajustou as quantidades da receita. Abriu um Instagram, produto para vender. Delícia também. Os dois produtos são deliciosos. Agora, tu já parou para pensar quantas outras empreendedoras em alimentos passaram exatamente pelos mesmos passos que tu passou? Tu já pensou
Quantas outras empreendedoras em alimentos fizeram exatamente o que tu fez? Independente se tu empreendeu em bolos, independente se tu empreendeu em chocolate, quantas outras fizeram o mesmo? Quantas outras em pães fizeram os mesmos passos? Na tua cidade, inclusive. Na tua cidade. Talvez algumas tenham comprado, inclusive, o mesmo curso que tu. Já parou para pensar sobre isso? E aí, meninas? E aí vem mais um. Nossa, assim, ó, mais um ponto ali tocando na ferida mesmo. O que eu tô falando aqui só de concorrência direta, tá? Outras empreendedoras na tua cidade que fazem o mesmo produto que tu. Certo? Concorrência direta. Nem tô falando de concorrência indireta, isso aí eu vou deixar para outra aula. E aí o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Olha aqui o que acontece. Como se diferenciar entre tantos produtos iguais? Aqui não importa se é Páscoa, se não é Páscoa. Como se diferenciar entre tantos produtos iguais? O que a gente está vendo aqui? 5 amendoins, coberturinha de chocolate, delícia. Todos deliciosos. Todos muito bem feitos. Todos perfeitos. Talvez seja um produto de cada empreendedor. São 5 empreendedores aqui no total. Deixa eu mostrar mais um exemplo. Esse foi um alerta que a gente fez lá antes do Decola Páscoa, né? Para ajudar vocês a multiplicar as vendas, para ajudar vocês a se diferenciar, a ter um produto diferente. E isso não importava se era chocolate ou era pães. Tem aluna aqui de pães que assim, ó, hoje foi o fechamento das vendas porque assim, ó, tem que fechar porque senão não tava mais dando conta do recado, entendeu? Então aqui, ó, não importa se é pães, se é cesta, se é... Não importa o que é. Diferenciação é aplicado para todos os tipos de produto. Gostaria de ouvir de vocês qual é a diferença, espero que vocês estejam vendo bem aqui, mas qual é a diferença, pensem e coloquem lá no lugar do cliente. Se coloquem lá no lugar do cliente. A diferença entre o bolo 1 é o que está em cima, tá? Pro bolo 2, o bolo 2 é o que tá embaixo. Essa aqui são fotos que eu peguei na internet, tá? Coloquei no Google lá, bolo, e apareceu uma série de fotos. Eu peguei duas fotos para botar aqui nessa imagem para vocês. Qual a diferença entre esses dois bolos? Se vocês estão ali comprando o bolo de aniversário pro Daniel, o nome da pessoa que tá ali em cima do bolo 1. Imagine, qual é a diferença entre o bolo 1 e o bolo 2 para quem vai comprar? Para quem vai encomendar? Para quem vai fazer a festa de aniversário? Né? Porque é importante aqui vocês exercitarem isso lá na cabeça do cliente. O que realmente é valor lá na cabeça do cliente? Isso, a decoração tá diferente. Talvez a Joyce ache de cima mais bonito, talvez eu acho de baixo mais bonito, talvez o cliente que pediu para botar o nome, talvez o outro não quis botar o nome. Vocês concordam comigo que tem diferença sim, diferenças pequenas, que talvez seja algo assim, né? Que para mim um é mais bonito, o outro para outra é o menos bonito. Mas é um bolo azul
Um pouco mais incrementado, concordo, o número 1 tá mais incrementado que o de baixo. É isso, meninas. Eu quero provocar aqui vocês pra gente ir mais fundo, né? Quando eu falo erros de um produto receita de bolo, é para levar vocês para um nível maior ali no negócio. Certo? Vamos ir mais fundo. Qual é a diferença da foto do produto 1 para o produto 2? Hoje, inclusive, é o dia do pão francês. Hoje, inclusive, é o dia do pão francês. Qual é a diferença entre o pão francês da padaria 1 para o pão francês da padaria 2? Me contem. A Grace, que mora lá na Zona Sul, lá no final da Zona Sul, né? Lá no final da Zona Sul de Porto Alegre. Viria aqui na Zona Norte para comprar um pão francês? Mais cascudinho, exatamente. Um tá mais cascudinho, o outro tá com uma foto um pouco mais bonita, porque tem uma cestinha ali. E é isso, entendeu? Talvez mais crocante, mas aí eu gosto de mais assim, mais clarinho, mais assado no sol, menos crocante. Já não faz muita diferença. Na cabeça do cliente, meninas, o cliente faz exatamente isso que vocês fizeram aqui. Foi excelente esse exercício, porque é exatamente esse exercício que acontece lá na cabeça do cliente. O cliente pensa assim, ó, esse bolo de número 1, que é o de cima, ele tá um pouco mais incrementado, tem o nome do Daniel. Mas eu sou uma pessoa assim mais cool, mais minimalista, então eu prefiro o de baixo, que ele é mais lisinho, mais, né, mais cool e tal. Tem cliente que diz assim, ó, mas o de baixo tá mais cascudinho, só porque tem a cesta ali, já parece que ele tá mais bonito. Ele nem tá mais bonito nada, é só a cesta que já deu uma melhorada, a foto melhoraram. Aí o outro, não, mas eu gosto mais assadinho, então gostei mais do de cima. É exatamente esse pensamento que o cliente faz. É exatamente essa comparação que o cliente faz. O cliente, lá na cabeça dele, ele faz uma comparação tangível, é o que a gente chama. Ele faz uma comparação direta e tangível do que ele vê. Só que nem sempre o que ele vê, o que ele dá valor, ele vai olhar as características básicas. Um tá um pouquinho mais incrementado, o outro tá menos incrementado. O bolo número 1 é um pouco maior, o número 2 é um pouco menor. Mas só porque ele tem aquele incrementado ali, vale a pena pagar o preço que estão me pedindo? Talvez para umas pessoas valha, talvez para outras pessoas não vale. Mas o cliente, o ponto aqui é que lá na cabeça do cliente ele está fazendo uma comparação de atributos tangíveis, objetivos, que são as características básicas do produto, que é o tamanho, que é o preço. E toda vez que tu, através do teu produto, que o teu negócio, através do teu produto, entrar no nível de comparação direta, tu cai na comparação de preços.